minha pergunta é mais para dar uma ênfase, na verdade, no texto que você fez, que colocou no site, a nota sobre a consultar aqui a Instrução Normativa número 19, você falou sobre uma série de direitos que têm os professores enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública. Então, eu gostaria que você relembrasse rapidamente esses direitos, né? Você fala os servidores empregados públicos com 60 anos ou mais. Então, enquanto deverão executar suas atividades remotamente. E a pergunta era sobre, enquanto perdurar o estado de emergência pública, o que significa isso? Ou seja, qual o prazo que está atualmente? Eu acho que é importante, né, que os professores saibam os seus direitos, né? Professores com comorbidades, professores que têm crianças em casa, que têm que cuidar de adultos e assim por diante. E também em relação a esse prazo, né? O decreto federal que decretou o estado de calamidade pública, ele está vigente até o final do ano, até 31 de dezembro de 2020. Nada impede que, a depender da situação, seja prorrogado esse prazo. Então, algumas dúvidas que chegam também dos professores é, por exemplo, se tiver um retorno das atividades acadêmicas presenciais, e a pandemia não tiver ainda controlada, né, os casos, os números de óbitos, novas contaminações ainda não tiver controlada, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar a trabalhar, eu vou ter que colocar a minha vida em risco? E aí o Sebastião bem lembrou que essa instrução normativa que regulamenta o teletrabalho, ela prevê que servidores do grupo de risco, com comorbidades ou maiores de 60 anos, lactantes, gestantes, eles têm direito a ter o regime de trabalho telepresencial deferido. Então, mesmo que eventualmente a UFMG determine o retorno das aulas presenciais, esses servidores do grupo de risco teriam direito de pedir o trabalho remoto. E se não fosse possível eventualmente exercer o trabalho remoto, vamos supor que ele dá uma matéria que é aula prática, em laboratório. Ele teria direito, inclusive, de abonar o tempo dele, as faltas dele, durante o estado da pandemia. Então, ele tem o direito de não expor a vida dele, porque ele é considerado do grupo de risco. Outra dúvida que aparece, vamos supor que a UFMG volte com as aulas presenciais, mas as escolas do estado, do município, as creches, não retornem às atividades presenciais. Eu tenho um filho, não tenho com quem deixar. O que eu vou fazer? Essa instrução normativa também prevê que esses servidores que têm filho menor em idade escolar, que as aulas estejam suspensas, ou que tem um idoso que precisa de cuidados em casa, eles também podem pedir esse trabalho remoto. Tá? Então, existem aí algumas medidas para os servidores saberem que, na eventualidade de voltar às aulas, eles terão algumas medidas protetivas se encontrarem nesse grupo de risco ou tiverem idosos ou crianças em idade escolar em casa que precisam dos cuidados. Então, é mais ou menos nesse sentido. Lúcia, por favor. Obrigado. Lúcia Fantinel. Ok. Bem, a gente está aqui, né, chamado para discutir, para se informar sobre os direitos dos professores na pandemia, e os dados que Sara trouxe dos estudos da Maria Lúcia Fatorelli, os que você colocou do estado de Minas Gerais, pelo menos a mim, faz sentir que a defesa dos nossos direitos, hoje, mais do que nunca, se coloca na perspectiva da defesa dos direitos sociais, na defesa dos serviços e dos servidores públicos. O ataque, a boiada, está passando por cima
de muita coisa, e a gente já está sob ataque, não só nós, mas todos os servidores públicos. Então, eu acho que o nosso caminho é nessa perspectiva de contemplar a defesa dos nossos direitos em relação à luta mais ampla da defesa, ou pelo menos da resistência contra o desmonte que já está se processando. Então, as informações que foram trazidas pela Sara, por você, acho muito importante que elas sejam colocadas para a categoria como um todo. Eu não li ainda o que foi postado, o que você se referiu no início da reunião, não sei se se trata dessas informações, mas eu acho importante que elas sejam colocadas para a sociedade como um todo, nas projeções que se falou em fazer na última Assembleia e em vários outros instrumentos, de tal forma que a gente tenha uma comunicação dessas informações, uma socialização dessas informações que ultrapasse a nossa categoria, além, claro, da comunidade toda da UFMG. Eu achei gravíssimo tudo que foi colocado aqui, né? E é muito importante esse estudo que Sara relatou, da Maria Lúcia Fatorelli. Como fazer com que essas informações cheguem a outras categorias também. É isso. Não tem ninguém inscrito agora, eu queria fazer um comentário. Primeiro, total acordo com o que disse Lúcia. Nós vamos intensificar, mas no informativo da semana passada, essa semana foi uma semana de muito trabalho do setor de comunicação, do sindicato. Nós fizemos uma ação de desagravo à condução do governo diante da pandemia da Covid-19 ontem, né, nas redes sociais, com carros de som nos bairros. Mas nós, no informativo da semana passada, fizemos uma chamada e vamos intensificar isso na próxima semana. É uma campanha da taxação das grandes fortunas, que é uma campanha que já está acontecendo, chamada também por entidades e servidores públicos, baseada nos dados também da auditoria pública da dívida, e que é importante nessa lógica de batalha de ideias para mostrar que essa saída, né, que o governo aponta, que é a redução do Estado, destruição dos serviços públicos, retirada de direitos dos servidores públicos criminalizados, essa não é a saída, né? Então existe políticas fiscais, existe uma série de medidas muito mais eficazes para lidar com a situação fiscal e econômica do Estado, recuperando capacidade de investimento, inclusive, né? Então tem essa taxação das grandes fortunas, a revogação da emenda constitucional 95, que é uma pauta que a gente nunca abandona, está sempre fazendo peças e ações de comunicação, né? Mas eu acho que também essa questão, esses dados que Sara trouxe, muito importante a gente agir na semana que vem nas nossas redes sociais, no nosso site, com peças de comunicação para isso. Lembrando que nessa sala somos 13, né? Tirando a Sara, que é nossa convidada e não é docente, somos 12 docentes, né? 4 dos quais são da diretoria atual, 5 dos quais, 6 dos quais, metade dos 12 são da diretoria do sindicato, né? Então é importante que a gente consiga cada vez mais envolver mais colegas, também curtir, compartilhar o trabalho que a comunicação do sindicato tem feito, porque isso é fundamental e é uma ação não só voltada para a categoria, mas para toda a sociedade, né? Como foi a denúncia que fizemos ontem em relação à maneira como o governo tem tratado a pandemia, que foi a ação E Daí? A professora Sara, o Helder, está aqui, até
dar um oi para ela. Mas uma vez a gente estava discutindo no APUB, a gente já teve esse projeto, e aí veio o final de ano, enfim, de estudar a situação nos países, né? Fazer um estudo de direito comparado. E aí, de repente, retomar esse projeto, a gente estava discutindo isso, se eu não me engano, na diretoria de carreiras. Mas, por exemplo, Portugal, né, os países europeus pós-crise de 2008. Então, Portugal, Grécia, Espanha, Itália, Irlanda, todos implementaram medidas de austeridade para a população e para os servidores públicos em especial. Portugal chegou a reduzir 15% dos salários dos servidores públicos de 2011, ficou até 2016, se eu não me engano, que voltou a pagar, para redução de despesa, para equacionar déficit público. E se a gente analisa as medidas, o custo disso efetivo, o que é hoje, o que isso representou no orçamento e contribuiu para os estados superarem a crise, eu acho que vai chegar nisso que você disse, né? Esses valores irrisórios que essas políticas de austeridade, às vezes muito grave para os servidores, para a população, são implementadas como justificativa para o equilíbrio econômico-financeiro do Estado, e que, na verdade, o gargalo não está muito bem aí. Né? O gargalo está, por exemplo, na dívida pública, e aí Maria Lúcia Fatorelli, mais uma vez, diz que hoje já 51% do orçamento federal é para pagamento de juros e amortização da dívida pública. Tem a emenda constitucional 95, que veda, né, congela, limita a variação do IPCA às despesas primárias. O que é despesa primária? Investimento em educação, saúde, serviço público, pagamento de folha de pessoal, mais as despesas financeiras, pagamento de dívida pública, contratação de dívida pública, não tem limitação. Então, eu restringo um tipo de despesa para liberar crédito para outro tipo de despesa. Então, de repente, se a gente conseguisse retomar essas discussões, se eu não me engano, foi na setorial de carreiras, seria bem interessante, eu poderia contribuir também com alguns estudos que eu tenho de Portugal, para a gente tentar mostrar que é um menu, né? É um menu que todos os países seguem, muitas das vezes vindos do próprio FMI, do Banco Mundial, que diz, bom, para você superar a sua crise orçamentária e financeira, aplica tais medidas que você vai superar. E aí a gente não vê que o resultado final corresponde ao prometido. Estamos sem inscrições. Alguém quer fazer uso da palavra? Bernardo. Eu queria só aproveitar, perguntar para a Sara. A gente está no APUB, passando por uma situação extremamente difícil, que foi essa facilitação do desfiliação pelo aplicativo do CIGEP, sabe? É alguma coisa que aumentou demais o número de desfiliações, né? E eu acho que ainda muita gente não usa o aplicativo, ou seja, quando usarem, a gente foi vendo aos poucos que muitos filiados não sequer têm a noção de que não é obrigatório, né? Acham que eles não fazem isso por escolha e não gostam da diretoria ser engajada. Estou falando de uma fração, mas é uma triste realidade. Queria saber se você sabe de algum outro movimento, Sara, porque isso afeta os funcionários públicos, né? Então, se de alguma outra, você tem notícia de alguma outra associação, sindicato, que esteja passando por esse aperto, que eu acho que é difícil de reverter, não? Todos os sindicatos de servidores federais estão passando pelo mesmo aperto, porque é tudo gerenciado isso, exatamente. Então, o que é bom, assim, conscientizar e a gente avaliar medidas também para o sindicato, porque o fato do servidor desvincular lá no aplicativo a consignação em folha de pagamento não significa que ele se desfiliou do sindicato, né?
para desfiliar do sindicato, tem um procedimento próprio, que ele tem que manifestar a vontade, tem que avaliar a questão das ações judiciais, se ele tem benefícios e etc. Então, de repente, pensar numa campanha aí de conscientização e de explicar que o fato deles só descredenciarem lá no SIGEP vai torná-los inadimplentes com o sindicato e não desfiliados, né? Mas tem a CONACAT, que é uma confederação dos servidores de carreiras típicas, e tem a Pública também, que é a Central dos Servidores Públicos. Lá tem muitos sindicatos de servidores federais filiados. Eu posso verificar se tem alguma questão mais ampla, né, entre as entidades sendo discutidas. Tem o Sim de Receita, que eles são bastante ativos, e posso verificar isso, Helder, e lhe dar uma informação. Em Minas Gerais, eles também estão tentando dificultar essa questão do consignado, até passar uma lei falando que o Estado, né, o Estado de Minas Gerais pode negociar o consignado em folha com os trabalhadores, e aí os sindicatos todos oficiaram o Estado. Como assim negociar? Vocês vão negociar a nossa consignação em folha, a nossa mensalidade sindical pela gente? Aí o Estado meio que voltou atrás, falou que isso era para banco e tal, mas enfim, a gente vê que tem um movimento desde a MP 873, que o APUB entrou com a ação civil pública contra, né, que não impedia a consignação em folha de pagamento da mensalidade sindical. Essa MP caducou, passou os 120 dias sem ser aprovada no Congresso Nacional, mas a gente vê que é um movimento consistente também dos governos em tentar dificultar a ação sindical. Isso da gente não conseguir, quer dizer, ele não é desfiliado e apenas ficar com débitos aumentando. É complicado, até pelo menos a gente instruir quando a gente recebe essa notificação, mandar um boleto e falar, olha, isso te coloca numa situação complicada, e falar um pouco da campanha da importância do movimento sindical. A gente ficou na dúvida porque, como muita gente não sabe, essa campanha aberta poderia ter um efeito contrário, né? É verdade. Tem que ser no 1 a 1 mesmo, né? Eu acho que sim. Obrigado.